Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão conosco neste momento de estudo e oração. Obrigada pela presença, obrigada pela participação, obrigada por vocês estarem juntos neste projeto de amor. Nós vamos rogar ao nosso Pai Celestial que Ele possa abençoar todos os lares, agora daqueles que estão sintonizados na paz e no amor, que Ele possa abençoar aqueles lares em desalinho, para que aqueles habitantes destes lares em desalinho possam sentir o amor, a esperança e o cuidado de Deus sobre cada um de nós, seus filhos. Agradecemos de coração a todos que estão neste momento vibrando pela paz mundial, vibrando pela saúde do outro, vibrando por si próprio para o seu entendimento da vida, o seu fortalecimento. Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o farol das nossas vidas, continua cuidando de nós, como sempre o fez, desde que este mundo foi criado. Jesus, o governador do nosso planeta Terra, cuida dele e precisa que todos nós tenhamos momentos que nós possamos nos unir, acreditando que o melhor vai ser feito. Então, nós vamos rogando a Jesus que abençoe a todos nós que estamos online, a todos aqueles que irão assistir depois, os nossos lares, os nossos amigos, familiares, enfim, que Jesus abençoe toda a humanidade, toda a sua irmandade. E assim, nós iniciamos o nosso estudo e oração da noite de hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão percebendo que eu estou com fone de ouvido hoje, né, externo, porque tem uma festa aqui na vizinhança e está uma música muito alta. Respondam para mim no chat ao vivo se vocês estão me ouvindo bem, se está tranquilo, se não tem um som alto de fundo, por favor, né? Para ver se eu posso continuar tranquila aqui com a nossa transmissão. Eu agradeço esse feedback. Bom, aqui nós já temos algumas pessoas. David, que alegria ter você aqui, viu, David? Que você seja muito abençoado, que você tenha, assim, inúmeras bênçãos por ser alguém que está sempre conosco aqui, desde o primeiro dia de estudo e oração. Fernanda, muito bom ter você aqui também, que Jesus te fortaleça, que você, assim, sendo também essa frequentadora assídua do estudo e oração, possa ser constantemente abençoada nestes momentos. Paulo Parachim, Ricardo Grilo, Osanira, André Drummond, que bom que vocês estão aqui também, sempre apoiando. O estudo e oração existe por conta de vocês também, né? Então, é com muita gratidão que eu saúdo a presença de cada um de vocês, meus irmãos, que tantas vezes me fortalecem para continuarmos juntos neste aprendizado, neste momento de oração. Muito obrigada. Pois bem, hoje nós vamos ler este livro, Fonte Viva. Fonte Viva é um livro que tem a autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós vamos ler o capítulo 35, Estendamos o Bem. Tem uma passagem evangélica em Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo de Tarso. Vou repetir. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo de Tarso. E aqui as reflexões deste tema com Emmanuel. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem.
Quando o temporal aparece e parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando-lhe as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore, de frondes quebradas ou feridas, regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhes as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Emmanuel às vezes nos surpreende, né, com as comparações dele, com assim o jeito de ensinar, né? Estendamos o bem. E ele dá o exemplo de como a natureza reage a uma tempestade. A gente sabe que tempestade, a gente vê aí tantas tempestades tropicais ocorrem no Brasil, né? O mês de janeiro, fevereiro e março nós temos muitas tempestades difíceis e complicadas. E Emmanuel pega esse exemplo para explicar o que Paulo de Tarso falava. Porque Paulo de Tarso pede: não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Então, nós temos uma outra fala de um filósofo que precisa de ser colocada em prática. Não dê ao mal a força que o mal não tem, porque o amor sempre vence. Só que muitas vezes o amor e o bem ficam tímidos, né? Perante a construção social que temos. Por exemplo, se você liga um jornal televisivo, você vai imaginar que o mundo só tem coisas ruins, né? Porque passa roubo, passa furto, catástrofes, corrupções. Então, é um mundo onde dá ibope. Mas o mundo não é só isso, porque a vida nunca é tudo tão ruim, né? Então, quando a gente pensa na nossa vida, eu tenho um olhar de foco. Eu posso focar no bem ou focar no mal, né? Às vezes, aquele momento que você está para embarcar no voo e esse voo é cancelado, você fica sabendo depois de questões que teve, do risco que teve, da questão, algum problema técnico no avião, tal, e que a sua vida foi salva. Mas nós focamos no mal. Às vezes, aquele atraso que está tendo, até para ser atendido num centro espírita, ou num diálogo fraterno, numa outra igreja, a pessoa às vezes fica tão irritada, ao invés de se sentar e aproveitar aquele momento para orar,
para entrar em sintonia com aquelas equipes maravilhosas que estão ali trabalhando conosco, por nós, nos auxiliando. Quantas vezes nós tentamos colocar um fogo maior no doce e o doce queima, ou o arroz, né? Então nós precisamos de ter a paciência e precisamos de colocar o foco, a nossa lente, o nosso olhar, enxergar algo de bom em tudo que nos acontece, por mais que pareça muito ruim, tem algo de bom, né? Bia, qual é a vantagem se eu for assaltado e ficar sem dinheiro, atrasar as minhas contas? Eu não sei te dizer nessa vida, mas talvez você tenha que pensar que às vezes você está quitando débitos de outras vidas, né? Bia, qual que é a vantagem de uma consulta ser cancelada? Talvez a espiritualidade amiga está cuidando de você mais um tempinho antes de você ser chamado novamente, né? Bia, qual que é a vantagem, de repente, né, de eu não conseguir um tratamento com tal profissional que eu gostaria? Continue fazendo o seu melhor, se inscreva, deixe ali inscrito. Enquanto isso, jogue para o universo o seu desejo. E afirme para você mesmo que os melhores profissionais vão surgir na sua vida. Aqueles que você vai atrair com o desejo de curar, com o desejo de crescer, né? Quando Emmanuel dá esses exemplos aqui da natureza, durante o evento da tempestade, ele fala, né? Porque a gente tem a impressão que durante o temporal, agora mesmo caiu aqui, tem uma destruição, mas a natureza vem e nos ensina. Aqui não. O mal não tem essa força. O que nós temos é uma passagem do que parece mal, mas é apenas um aprendizado para que a natureza demonstre a sua força. Então o sol chega, vê aquele chão pura lama e ele vem secando a lama do chão. O vento, ele passa pelas árvores, as árvores encharcadas de água, com aquele ventinho a água cai e enxuga aquela árvore, né? As aves, depois de uma tempestade, elas cantam e aí substituem o som dos trovões. A planície que recebe aquela enxurrada, aquele barro, aquilo ali depois se transforma numa terra fértil, num adubo que vai receber a planta depois. E o ar que recebe, né, tanto peso, faíscas e tudo mais, ele fica leve. Depois da tempestade, a gente não fica enxergando o ar, o oxigênio, ele fica leve, né? E as nuvens, que às vezes enfeitam o céu, dão lugar depois àquele céu azul maravilhoso e de brinde um arco-íris fenomenal, né? Então, às vezes, a terra, quantas vezes recebe o granizo, que é aquela pedra de gelo? Quantas vezes a gente recebe tantas dificuldades na vida? E a terra nos mostra. Hoje, a Terra pode receber a maior tempestade, até mesmo um terremoto. Depois que passa isso, a Terra está pronta para servir. Ela não se vitimiza, mas ela está pronta para servir, sempre ali, aceitando a ação do homem para poder plantar, para poder colher, para poder ofertar a nós o nosso sustento, né? Esses exemplos da natureza que Emmanuel cita é importante, porque muitas vezes nós nos desestruturamos diante das dificuldades da vida. Muitas vezes nós somos apressados, ansiosos, e nós precisamos, ao longo da vida, ir nos fortalecendo
Porque se algum dia passarmos por uma tempestade, a gente já está com os nossos alicerces fortalecidos e a tempestade não nos destruirá. Como que eu fortaleço os meus alicerces? Através da vivência do Evangelho, através da compreensão das leis divinas, através do meu crescimento espiritual, através do uso da minha inteligência para o bem. Então, Emmanuel fala: por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do nosso coração? Quando a gente guarda uma comida estragada na geladeira, o que acontece? Dá um mau cheiro na geladeira inteira e muitas vezes estraga outros alimentos próximos, não é assim? Às vezes um saco com uma maçã podre vai apodrecendo o resto todo, né? Então, por que eu vou guardar isso? Agora, se eu guardo bem o amor no meu coração, eu vou estendendo o bem. Porque quando eu guardo o mal, eu estendo o mal. Todos nós temos momentos difíceis, sim. Todos nós temos a provação das doenças em nós ou em nossos familiares, sim. Todos nós já travamos processos de luto pela morte de entes queridos, sim. Todos nós estamos, em maior ou menor grau, com algum tipo de sofrimento, de aprendizado que não é fácil, sim. Tudo isso faz parte do pertencimento a este mundo de provas e expiações chamado Terra. Todos nós neste planeta estamos em constante aprendizado, mas o nosso aprendizado nem sempre é fácil, porque nós, às vezes, somos teimosos. E a gente insiste em se vitimizar, insiste em não observar o quanto nós crescemos nos últimos tempos com a nossa maturidade. Nós insistimos muitas vezes em continuar apegado às nossas crenças limitantes, crenças internas, de baixa autoestima, de vinculação e ganho com doenças, ganho emocional, né? Ser paparicada quando está doente. Quantas vezes nós não combatemos o mal que habita o nosso coração? E que mal é esse? O excesso de orgulho, a vaidade, o preconceito, a ira, a ingratidão, o materialismo excessivo, etc. Muitos são os males que a gente pode guardar no nosso coração. Como é que eu sei como é que está o meu coração? Quando a gente quer saber a pressão e tudo mais, a gente faz o exame físico para saber se o seu coração está cheio de bem ou mal. Faça uma análise, uma autoanálise. E veja se você perdoou as ofensas daqueles que são de convivência difícil. Veja se você trata bem os seus subordinados. Veja se você reconhece o seu corpo que foi te entregue perfeito. Vê se você reconhece a sua inteligência e os dons que Deus te deu ao nascer e te dá ao longo da vida. Aí a gente vai saber como que o nosso coração está repleto de bem ou repleto de mal. Então eu preciso de trabalhar constantemente esse auto-amor. O auto-amor não é egoísmo. O egoísta é aquele que quer tudo para si. Eu desejo o que o outro tem, eu desejo ser como o outro, né? Eu quero a vida do outro, a família do outro, né? Eu quero esse emprego para mim, eu que mereço, né? Então, aquele egoísta, ele não tem assim um bom espelho, porque ele distorce a realidade e se coloca como merecedor de tudo, e nós nunca somos merecedores de tudo. Porque tem algumas coisas que vai ser negada a nós nesta vida. Talvez na próxima nós tenhamos. Por quê?
Porque o bom pai, a boa mãe, não é aquele que dá tudo que a criança pede. É aquele que educa. Isso faz bem para você. Isso não faz bem. Isso é só a metade, não é tudo como você quer. E o nosso pai nos educa. Então nós precisamos de aprender a lidarmos com as nossas adversidades, com as nossas dores, com tudo aquilo que é muito difícil de viver, de conviver, com sabedoria, né? Nós precisamos aprender a educar as nossas energias em proveito da vida, em proveito do bem. Como é que eu educo a minha energia? Quando eu educo o meu sentimento, eu vou educando o meu pensamento, educo a minha ação. Mas como é que educa sentimentos, né? Você precisa de estar olhando para você. Como eu disse, quando vem uma notícia adversa, do tipo, você está ansiosa esperando uma consulta para amanhã e a secretária liga, olha, a consulta de amanhã foi cancelada, o doutor teve que viajar, só vai atender semana que vem. Normalmente a gente fica muito possesso, né? Então, ou eu vou procurar um novo profissional, ou eu vou aguardar se não for nada urgente, ou eu vou me deslocar para outro hospital, outro centro de atendimento. Mas eu tenho que usar os meus recursos sem ódio no coração, mas sabendo que nós estamos protegidos. E nós criamos as nossas companhias espirituais. Quem está vinculado ao mal, ao ódio, ao recalque, ao ficar falando mal do outro, ao ficar agredindo o outro, ao ficar humilhando, essa pessoa vai ter que tipo de companhia espiritual? Anjinho? Não. Pessoas semelhantes. E aí começa uma sintonia que dá muito errado, né? Agora, se eu tenho o desejo de olhar para o outro com mais amorosidade, de compreender melhor o outro, eu vou me unir com pessoas assim, porque semelhante atrai semelhante. Então, uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa humilde, uma pessoa que busca aprender e melhorar, ele vai conseguir essas companhias também. Então, a ignorância é um momento de noite, mas depois vem o sol da sabedoria. E o que é essa sabedoria? É eu ser PhD em físico-química? Não, isso é um tipo de sabedoria. Mas a maior sabedoria de todas é eu aprender a viver, aproveitar a minha vida como esse recurso de aprendizado. O aprendizado da convivência, o aprendizado com a minha inteligência, o aprendizado emocional, né? E aí Emmanuel fala o seguinte: usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. Como é bom quando a gente faz isso, né? A gente percebe que às vezes a gente está numa via e ouve o som de sirene lá longe, a gente chega para o cantinho ali, né? Aí o de trás percebe, o outro, e a gente vai fazendo assim, com que todos vão dando espaço para a ambulância passar. Isso é estender o bem, o respeito, o amor pelo outro. Quando a gente vai comprar cobertor, que está quase na época, né? Porque a gente está com pouco cobertor, ou mudou, ou de repente o cobertor rasgou, e aí a gente se lembra daqueles que não têm, e nós começamos uns a ajudar os outros a comprar o cobertor e a entregar o cobertor, nós estamos estendendo o bem. Quando eu pego, por exemplo, uma comida que eu não gostei muito, né? Que eu fui comer e não gostei daquele sabor que tem alho poró, ou de repente açafrão. Congelo essa comida e dou para uma pessoa. Eu estou estendendo o bem, né?
Quantas vezes a gente conversa, puxa um assunto com o motoboy que vem entregar a nossa comida e eles ficam felizes. Como é bom a gente entrar no projeto em que todos nós possamos existir em igualdade de filiação do Pai Maior. Como que a gente pode estender o bem? Se alguém chega para mim recalcado, com raiva e tudo mais, eu busco parar ali aquela caminhada e eu me fecho. E eu tenho que ter consciência, não, fulano está muito nervoso, eu fiquei nervosa, eu vou me dar um tempo, eu vou respirar tranquilo. Né? Às vezes tem situações na nossa vida que nós estamos, por exemplo, para receber um diagnóstico. A gente começa a ficar aflita. Aí eu descobri que é muito bom a gente fazer o exercício da respiração, a gente ler uma página nobre, né? A gente levar o fone, não faça sem fone não, porque é muito desagradável, né? Tem que estender o bem, não a raiva. Então a gente leva o fone de ouvido para aquela recepção de um hospital, para a recepção da faculdade, até minha aula começar, escuto uma palestra, vejo algum vídeo, né? Então, sempre tem recursos para a gente parar o mal que chega até nós e não dar continuidade, para que a gente possa estender o bem. Se alguém está irritado, nervoso, trabalhando ao meu lado, eu não vou entrar nesse padrão. Eu olho de fora e falo, fulano está irritado e nervoso. Ele é assim todo dia? Não. Deve estar preocupado. Ele me falou, tá tudo bem? Tá. Então, ele não quer falar comigo, eu vou respeitar isso. O que eu posso fazer? Uma prece. Faça uma prece, envolva o outro em luz, né? Oferece uma balinha, um copo com água. A gente já muda o dia do outro, sim. Então, estender o bem é essa coisa de uma corrente do desejo de levar o amor em todos os momentos possíveis que a gente conseguir lidar com isso. Se a gente estendesse o bem, não haveria tanta ganância, tanta guerra, tanta disputa, né? E hoje a gente não veria tantas pessoas querendo ser invejadas nos Instagrams da vida, nos Facebook, nas redes sociais, outras, né? Porque às vezes a pessoa nem está gostando, mas posta para que o outro possa sentir inveja, né? Naquele momento. E quantas vezes isso é semear o mal para aquele que está depressivo, para aquele que está numa fase muito difícil. Então, se eu vou postar com a alegria de dividir aquele momento com os meus amigos, ok, poste. Você vai estar estendendo o bem da sua vibração, da sua alegria. Se você vai postar para mostrar, para ser invejado, não faça isso, porque você vai estar levando o mal, né? A sua energia, ela é condutora do bem ou do mal. É nossa responsabilidade cuidar de nós. A forma como você faz uma comida diz muito. Eu posso fazer uma comida com muito amor, para mim, para alguém que eu amo, né? Faço com amor. Fazer com amor aquilo que te cabe faz a diferença. Fazer com raiva, com ódio, faz a diferença. Olhar com raiva, com ódio, faz a diferença. Julgar, sempre olhando o lado ruim ou imaginando um lado ruim, faz a diferença. Porque você vai criando uma psicosfera negativa, de inveja, de culpa, de raiva, de baixa autoestima, de ódio, de tristeza, de rancor. Agora, quando você deixa esse sol que existe em nós, porque somos filhos do Pai, se estender, e essa luz, ela envolver aqueles que estão perto da gente,
nós estamos fazendo o que Paulo de Tarso nos disse: estendamos o bem. E quem muito estendeu o bem foi Paulo de Tarso. Ele não tinha compromisso com o erro. Ele perseguiu e matou cristãos. Mas quando ele conheceu Jesus, ele foi de uma força, tanto que ele foi recrutado por Jesus. E ele levou o evangelho de Jesus a uma distância que a gente não sabe nem considerar. E graças a Paulo de Tarso ter levado o evangelho a diferentes regiões e divulgado para estender o evangelho, o amor de Jesus, o exemplo dele, a palavra, é que hoje nós somos cristãos. Por isso nós temos que ser gratos a Paulo de Tarso, que estendeu o bem. Que nós possamos estender o bem minimamente. Talvez eu estou chateado, bate na porta, eu penso, eu não vou levar minha chateação ao carteiro. Eu sorrio e dou bom dia. Mesmo com meu coração despedaçadinho, porque eu não tenho que jogar para o outro tudo que tem dentro de mim. Eu posso reciclar. Essa era a mensagem de hoje, para a gente refletir. Uma mensagem bonita, né? E eu espero que a gente possa estender o bem, sempre, de todas as formas que a gente puder. Perfeitos nós somos? Não. Mas se formos esforçados e tivermos boa vontade, nós vamos mudando o nosso padrão de vida. Para coragem, para paciência, para fé, para esperança, para gratidão por essa vida maravilhosa. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por este momento. Agradecemos todo o trabalho desses espíritos iluminados que aqui se encontram cuidando de todos nós. Agradecemos a presença de Jesus, que abençoa os nossos lares, os nossos meios de transporte, os nossos locais de trabalho e de estudo. Agradecemos a Jesus, que neste momento cuida de todos aqueles que necessitam de um tratamento para o físico, para o espírito, para a mente. Todos recebendo nesse instante a nossa melhor energia doada, somada à energia de todos esses seres de luz que auxiliam Jesus. Que nós possamos sentir essa luz nos envolvendo, que nós possamos nos sentir fortalecidos e lembrar daqueles que hoje nos desrespeitaram de alguma forma e enviar essa luz a eles como resposta. Lembrarmos daquelas convivências difíceis, principalmente de familiares, e enviarmos a nossa luz a essas pessoas. E também enviarmos essa luz a todos aqueles que sofrem. E assim vamos estendendo o bem, amando o nosso próximo, amando a nós mesmos e amando ao Pai, porque só o amor vence as muitas barreiras. Que nós possamos ser o exemplo na vida dos outros, como se fôssemos o Evangelho vivo, no nosso papel de cristão, o melhor que pudermos, doar das nossas energias, a melhor ação a ser feita, o melhor pensamento, a melhor palavra, o melhor sorriso, o melhor abraço, o melhor bom dia. E assim vamos estendendo o bem. E hoje nós rogamos por nós, por nossos lares, pelas nossas cidades, pelos nossos países, por este mundo terra maravilhoso. Que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, queridos amigos, muito obrigada.
Semana que vem nós teremos um momento especial. Semana que vem nós completamos 3 anos de estudo e oração. Então, nós vamos fazer uma live com muito amor, muito carinho. E eu quero pedir a vocês que, se esse canal tem ajudado a vocês, compartilhe o vídeo, se inscreva, para que a gente possa estender o bem. Todos aqueles que acreditam que esse canal faz um bem ao seu coração, compartilhe, tá bom? Eu quero aqui agradecer a presença da Conceição, da Narcisa, da Maria Marta, de João Pessoa e da Alessandra. Uma boa noite a vocês e boa noite a todos aqueles que não colocaram seu nome, mas que estão aqui com a gente. Um feliz final de semana, uma noite abençoada e que nós possamos estar juntinhos na próxima semana, segunda-feira às 20 horas, ao vivo. Juliana, boa noite para você também. Boa noite a todos, o meu forte abraço. Muito obrigada por estarem conosco.